Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira, gente, com temas interessantes, atuais e de utilidade pública. Mas eu quero começar o programa, gente, lembrando de uma frase de Rui Barbosa, que me chamou muita atenção e eu quero dividir com vocês, até porque nós vamos falar de saúde mental e estamos trazendo aqui um tema bem oportuno. Mas escreveu Rui Barbosa dizendo: são tantos homens inteligentes sendo dominados por burros que eu penso que a burrice é uma ciência. Programa Palavra Franca, com muita satisfação, recebe o Dr. João Montes, que é psicólogo graduando em ACT. Boa noite, doutor! Tudo bem com o senhor? Cara. Tudo jóia, com você? Rapaz, eu tô surpreso, gente, que eu esperando aqui receber Dr. João, me chega aqui esse rapaz aqui, esse adolescente, esse jovem profissional da área da saúde mental. Que satisfação receber o senhor, doutor. Um prazer todo meu, Jaime. Gente, eu fiquei até... O homem veio do outro lado da cidade pro programa Palavra Franca, que hoje... Uma honra estar aqui, Jaime. Você tem que fazer jus, cara. Muito obrigado, doutor. Só Deus para recompensar o senhor. Quero mandar um abraço para uma pessoa que nos ajudou a providenciar esse nosso encontro. Nossa amiga doutora Welcia Cristina. Um abraço, Cris. Sucesso para você e obrigado, viu? Beijão. Tô encantado com esse profissional, essa pessoa do bem que nós encontramos aqui hoje, já batemos um papo. E com certeza, gente, ele vai voltar, porque o programa já sabe que o homem faz a diferença. Doutor, boa noite, muito bem-vindo, obrigado pelo aceitar o nosso convite. A primeira pergunta que eu quero saber é: o que levou um jovem como o senhor a adentrar por esse ramo da ciência, da psicologia, da ciência das áreas humanas? Então, Jaime, a gente até tinha conversado um pouco antes, né? Sim. Aí, acho que uma das coisas que mais me chamaram para essa profissão talvez seja uma questão de propósito de vida, eu acredito, e de muitos valores, né? Eu acho que um dos grandes valores da minha vida é o fato de ajudar as pessoas. Sim. Então, foi nessa profissão que eu me encontrei, foi nessa profissão que eu me apaixonei. E, cara, eu quero atender, 70, 80 anos, eu quero estar aqui atendendo online, seja presencial. Eu realmente me encontrei nisso, cara. É um chamado, né, doutor? Um chamado, quase. Sério, doutor? Doutor, e me diga uma coisa. Acho que isso... A gente sempre começa a escolher nossa profissão lá na tenra idade, lá na infância. Uma curiosidade, na infância, na juventude, o senhor se imaginava nessa área de hoje? Sim, desde os 10 anos, cara. Eu então... sempre decidi. Meu irmão é psicólogo também, então ele ajudou um já pouquinho. Tem gente na família. E aí a gente conversava um pouco, e aí desde os 10 anos, assim, eu lembro que na 8ª série eu falava, quero ser psicólogo. Tá. Né? Então, assim... Já tá no sangue, Já, né? Tá no sangue, cara. Já tá no sangue. Então... E depois que eu entrei, aí que pra mim fez muito sentido, sabe? Gente, ele é pós-graduando em ACT. Doutor, o que é essa sigla ACT? É terapia de aceitação e compromisso. Trabalha muito em cima de flexibilidade psicológica, que é esse conceito de enxergar o mundo de várias formas diferentes, né? Então ter essa flexibilidade, né? Então, essa visão ampla, né? Isso. Então tem alguns conceitos dentro, mas a gente pode... seria um assunto para várias lives aí. E com certeza teremos, porque essa vai ser a primeira de outras que virão, certamente. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes. O senhor trabalha num projeto chamado Psico-Saúde para Todos. Sim. O que é o projeto Psico-Saúde para Todos? Então, Jaime, o projeto Psico-Saúde para Todos é um projeto social, né, de atendimento social para pessoas, né, que às vezes não têm ali a condição de pagar uma terapia cheia, né, que é um valor mais alto. Então a gente começou nessa ideia e aí a gente começa a atender esse público, né? Então assim,
E aí a gente futuramente pretende montar um instituto, né? Isso começou no social, né? Na pandemia. Então, foi um meio que a gente encontrou ali de acessar, né, essas pessoas, começar de alguma forma. E aí, futuramente a gente quer ter um instituto com psiquiatra, com médico, né, com nutricionista, para fazer esse atendimento ali qualificado mesmo, né? Então, ter todas essas profissões. Então, hoje o projeto conta com quantos profissionais e em que áreas? conta com 4 profissionais, né? Eu da ACT, que é a Terapia de Aceitação e Compromisso. E aí tem mais 3, né? Tem 2 que são da TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. E tem uma que, inclusive, é a Cris. Ela, se eu não me engano, ela é do humanismo. Aí eu vou confirmar com ela depois. Mas ela dá uma pista para nós aí, Cris, se você estiver nos assistindo. Então, assim, aí são essas 4 áreas, assim, né? Então a gente tá nessa pegada. Sim. Doutor, inclusive hoje, algumas pessoas me procuraram e até disseram, quando a gente divulgando, né? Quero mandar um abraço para meu amigo José Alves, lá do setor de Chácara Anhanguera. Aproveitando, gente, o programa hoje tem um patrocínio todo especial do nosso patrocinador Clínico Online, gente. Gente, é um plano de saúde online, onde você tem assistência de saúde 24 horas. Meu amigo Roberto, um abraço, Roberto. Obrigado aí pela colaboração. E também do nosso amigo João Paulo, da Único Certificado Digital. Aí você faz seu certificado, pessoa física e pessoa jurídica. Mas lembrando agora de uma pergunta que já me fizeram, e aí meu amigo disse, Zé Alves, um abraço, Zé Alves. Ele tá ao vivo aqui, já mandando boa noite. Bacana. Ele disse assim, eu tô precisando, digo, eu também, todos nós estamos precisando desse assunto. Doutor, saúde mental. Para os nossos telespectadores aqui, qual é o conceito de saúde mental, que é para as pessoas entenderem o tema de hoje? Bacana esse tema, né? Eu, antes de vir, né, a gente já tinha conversado sobre o tema de saúde mental, e aí eu vou trazer o conceito de saúde da OMS, né? É um conceito relativamente aí recente, que é de 1946. Ele define, né, saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social, né? E aí não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Então une essas 3 coisas, né? O físico, o mental e o social. Eu até havia falado, né, que existe um pouco de conflito dessa palavra mental, porque assim, né, se a gente abrir a sua cabeça, a gente consegue achar a sua mente não agora? Vai estar, né? Fica meio difícil. Mas mental é mais para as pessoas entenderem, né? Dessa questão mais psicológica, talvez. Então, esse é o conceito, né? Então, a gente abarca várias coisas assim. Então, eu trouxe alguns temas para a gente começar a falar, mas aí eu fico na base. Se tiver mais alguma coisa para a gente conversar, tô aqui. O Zé Alves está mandando um abraço pro senhor. Opa! Né? Tá assistindo aí. Diz Abraço, que assistiu, tá aí assistindo ao vivo. Eu quero começar perguntando, porque às vezes as pessoas, elas cuidam dos dentes, eles têm um profissional do dente, tem um profissional, um personal trainer para cuidar do corpo, tem um cabeleireiro para cuidar do cabelo, e aí todo mundo tem uma série de cuidados, e a gente sabe que todo mundo trata de todas as áreas. Mas me diga uma coisa, as pessoas já estão adaptadas a cuidar da sua saúde mental? Essa é uma boa pergunta, Jaimilson. Existe uma dificuldade ainda, e essa é uma briga que a gente tem. Tabu, seria? Seria um tabu, cara, de tirar esse conceito de que quem precisa de terapia é gente doida. Não, para tudo. Ainda tem esse tamanho do ainda pensa isso ainda? Ainda tem, cara. Ainda tem. E aí as pessoas terminam perdendo a oportunidade de se tratarem por causa dessa bobagem. Existe. De achar assim, não, eu preciso de terapia, mas o que as pessoas vão pensar de mim? O que vão falar de mim se eu estiver fazendo terapia, né? É como se fosse algo assim,
Não, você tá precisando você tá com muito problema na sua vida e você não tá conseguindo resolver. É como se fosse uma acusação, talvez. Sim, Então, sim. é preciso primeiro quebrar isso, cara. É preciso primeiro quebrar isso. E tá muito relacionado a isso, assim, né? De buscar ajuda, né? Então, assim, a gente vê muitos dados, né? De suicídio, a gente vai falar um pouquinho sobre Sim, isso mais sim, pra sim. frente, né? Um assunto que é tão atual, até porque, gente, eu quero deixar aqui para vocês que estão nos assistindo, a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física, quanto a saúde Exatamente. financeira. E não adianta, você precisa buscar sim ajuda, porque sem saúde mental, ouvi uma frase, sem saúde mental não tem saúde nenhuma. Não adianta você estar bem no trabalho, nas finanças. Se você não tiver sua saúde mental em dia, você não está bem em nada. E ainda mais agora, que é a minha próxima pergunta, doutor, a gente sabe que essa pandemia veio para mexer com costumes, e nesses atendimentos que o senhor fez, inclusive durante a pandemia, quais foram os males ou as enfermidades que o senhor mais assim viu que são recorrentes? Quais são as áreas mais assim, vamos dizer, urgentes a ser tratadas? É interessante. No Psicossaúde, né, a gente tem alguns dados, né? A pessoa entra lá, preenche o formulário. E aí tem 3 grandes carro-chefes, assim. Tem a ansiedade, que é o carro-chefe, assim. É o número 1. É o número 1. Seguido da ansiedade tem insônia e humor deprimido. Então, essas duas estão até um pouco relacionadas, né? A gente pode comentar um pouco sobre elas daqui a pouco. Tá. Ansiedade, insônia e humor deprimido. Vamos falar um pouquinho de cada. Por exemplo, ansiedade. Quais são? E aí, como é que a gente identifica, né? Para o pessoal entender. Como é que eu identifico uma pessoa que está com esses sintomas de ansiedade? Como é que dá para identificar isso? E aí, é importante entender isso. A ansiedade não como algo ruim. Existe muito essa questão de que existem alguns sentimentos que eles são bons ou ruins. Na verdade, todos eles são importantes. Sim. Eles nos sinalizam alguma coisa. Então, a tristeza ela tem uma função, a ansiedade tem uma função, a raiva tem uma função. Então, o medo tem uma função. Nem sempre eles são ruins. Sim. Então, só que existe um ponto, né? Assim, quando eles estão acentuados demais e causa prejuízo, né, durante o dia a dia, então a pessoa, muitas vezes ela não consegue se conectar no aqui e o agora. Então, inclusive, esse é um dos grandes exercícios que a gente vai trabalhar, né? É estar presente, é no aqui e agora. Fazer atividade... Viver o momento. Exatamente. Inclusive, essa é uma dica, talvez, você se passa por isso, né? Tenta fazer uma alimentação focada ali, sentir o gosto da comida, sentir o sabor, a textura, o que é aquilo, né? E perceber a sensação de como é que é comer aquilo. Saborear. Então, é estar presente. Então, esse é um dos pontos assim que a gente trabalha. Isso afeta muito, inclusive, relacionamentos, porque nem as pessoas hoje, elas parece que por não vivenciar o aqui e o agora, elas têm uma necessidade de estar sempre conectadas à internet, de passar para o público aonde estão, o que estão fazendo. Não basta eu almoçar, o povo tem que saber onde é que eu estou. Não basta eu comer, o povo tem que saber o que eu estou comendo. Até no banheiro, gente, o pessoal tem que fazer uma foto, uma selfie, para dizer que está... Meu Deus do céu! Isso é uma síndrome? De ansiedade? De ansiedade? Olha, tem que entender a função disso, né? Se é para, assim, demonstrar minha vida, talvez a pessoa receba um elogio, um reforço ali, isso mantém, né? Mas o ponto é sempre adiantar um possível perigo, né? Então é sempre perceber assim, isso as finanças, elas minam a energia, né? Nossa, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar a conta. Então, assim, isso mexe, assim. Balança, né? Balança. Ansiedade. O próximo tópico é insônia.
Eita, esse aí. Como é que é? Como é que é esse diagnóstico da insônia? O que uma pessoa que está passando por insônia, por onde é que ela começa a solucionar isso? Então, esse é até um tema importante que a gente precisa falar e talvez a gente dure até uns minutinhos a mais, porque existe algo chamado que é higiene do sono. Não sei se algumas pessoas conhecem, né, que estão assistindo, mas existe um neuropsicólogo chamado Eslen Delanogari. Ele é especialista nessa área, né, de neuropsicologia, e ele fala, cara, que o sono é como se fosse uma criança mimada. Você precisa saciar as necessidades dela, senão ela vai acabar com o seu dia, assim. Muitas vezes você planeja assim, não, vou começar a dieta, vou começar a fazer o treino amanhã. Você tem um sono mal... Acaba com tudo. Acabou, velho. Você fica com... É difícil ter um humor legal naquele dia, você fica mais impulsivo, você fica mais... É difícil tomar atitudes ali que você deixa a recompensa para depois. Então, o sono, ele é uma das coisas, talvez, assim, que para mim, né, esse Eslen também fala que dos terapeutas que ele trabalha, é uma das primeiras coisas que ele ajusta. É o sono. É o sono. Ele é importantíssimo, cara. Dele depende todo o resto. É como se fosse isso. É como se fosse isso. Então, assim, e aí, o que é um sono bom, né? Que a gente vem falando sobre isso, né? Entre 7 e 8 horas, né? Acho que é o ideal ali, né? Tem pessoas que conseguem dormir mais ou menos, mas esse é o ideal, entre 7 e 8 horas, padrão. E aí, existe algo que a gente chama higiene do sono, que é para ajustar isso, né? E aí é interessante, porque o sono, ele começa no acordar, cara. Só como assim, doutor? O sono começa quando você acorda? É interessante isso, né? Porque quando você acorda e você se expõe à luz natural, é como se os seus olhos aqui tivessem hormônios preparados para receber essa luz e avisar para o seu cérebro que é dia. Ele não entende se a gente acorda num ambiente fechado e não recebe essa luz natural, né, do sol, ele não entende que é dia ainda. E aí, o que acontece, né? Quando você recebe essa luz natural, você começa, o seu cérebro começa a produzir o que a gente chama de genes clock, né? Que é e dentro desse genes clock tem uma proteína que ela vai enchendo, para ficar mais didático aqui. E aí você vai ficando com sono à noite. Então, quanto mais cedo você recebe luz solar, né, luz do sol quando você acorda, mais cedo você sente sono. Ah, tá. E aí, por isso que o sono, ele começa ao acordar. Olha só que legal, interessante, hein? Então, assim, você acorda, abre a cortina, recebe luz solar, fica ali, se você puder tomar café aí no seu quintal, na sua varanda, mas recebe aquilo ali 15 minutinhos, 20 minutinhos, se você tivesse tempo, né, de manhã. Então, super importante isso. Nossa, interessante. Então, para você que nos assiste, para você dormir bem à noite, você já começa o dia mandando essa informação para o seu cérebro, abrindo sua janela. Coisa simples, olha só que dica simples. Abre sua janela e deixa o sol entrar e comunicar para os seus neurônios, né? Seus neurônios. Seu cérebro, que o dia começou. Você já está começando a se preparar para um sono à noite. Doutor, o que mais na prática, o que mais gera essa pessoa que às vezes é do nada, tá tudo bem ou talvez não aconteceu nada demais, mas a pessoa gera essa insônia. O que pode levar essa pessoa a viver um quadro de insônia? E aí talvez seja aí algumas informações, né? Talvez por um quadro de ansiedade já. Sim. Isso dificulta o sono. Então, ao dormir, é importante que a gente desacelere um pouco, né? Então, se você puder fazer alguma leitura, algo que seja mais, assim, uma atividade que exija menos. Então, quando ela vai dormir, é pensamento acelerado, ela não consegue sair daquilo. E aí dificulta um pouco o sono, né? Porque daí você seu cérebro ainda está em atividade, né? Então, quando for dormir,
tenta desacelerar um pouquinho. E essa é até uma dica, né? Se puder tomar um chazinho, uma coisinha mais... Fazer uma boa leitura. Uma boa leitura, menos técnica, né? Assim, você não vai ler algo, sei lá, matemática, pra você ficar pensando demais. Sim, também, sim, né? uma leitura relaxante. Uma leitura relaxante. Então, isso ajuda demais. Celular, na hora de dormir, ajuda? Não ajuda, cara. Não ajuda. Não ajuda. Esse é um dos pontos também da higiene do sono, que é à noite você ter luz laranja. Por que luz laranja? A gente evoluiu com fogo, cara. Sim. Então, a luz laranja, ela traz isso, né? Então, a gente nunca teve luz branca. Sim. A gente tá tendo agora. Então, essa luz branca, ela inibe o hormônio, ela inibe o hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono. Olha só. Então, assim, à noite, vai desligando as luzes, vai... É como se você estivesse preparando pro sono, sabe? Sim. Um ritual. É como se fosse um ritual. Legal. Como se fosse um ritual. Então, e aí seu cérebro vai começando a perceber, opa, tá chegando a hora de parar. De parar aqui. Sério, doutor, que legal, rapaz, olha, sensacional. Pessoal, você que está nos assistindo hoje aí, convida mais aí a família, aí os amigos, manda essa matéria para mais alguém. Sensacional, hoje nós estamos recebendo o doutor João Montes, falando sobre saúde mental. Bom, nós falamos sobre insônia, falamos sobre ansiedade, né? E o humor deprimido. Como é que é a questão do humor? É justamente essa questão assim de talvez a pessoa um pouco mais triste, um pouco menos motivada a fazer as coisas, e aí talvez entra um pouco no estado de anedonia, que a gente comentou um pouco antes, né? Que é esse estado em que você talvez não sente tanto prazer em fazer aquelas coisas que você sentia antes. Então, às vezes a pessoa gostava de estar entre os amigos, gostava de estar, né, naquela resenha, talvez, e agora ela já nem curte tanto, assim, não sente tanto prazer em estar ali. Então, é justamente esse humor mais deprimido, né? E aí, dependendo do caso, você pode abrir um transtorno de depressão maior. Então, assim, esses são os 3 carros chefes que a gente vem comentando, né? Doutor, está nos assistindo aí a doutora Miriam. Obrigado, doutora Miriam, pela audiência. Ela é psicanalista clínica, né, especialista em codependência. E está nos assistindo aí ao vivo, mandando boa noite. Boa noite, doutora Miriam. Obrigado, Miriam. Doutor, e esses quadros, durante a pandemia, tiveram assim, uma potencialização. Uhum. Hoje, depois da pandemia, se é que a gente pode dizer que já passamos, mas esses casos continuam potencializados ou já estão também acompanhando a linha declinativa? Olha, cara, existe um ponto, né? Assim, talvez alguns casos potencializaram, né? Que a gente comentou, e outros casos eles nem tanto. Então, assim, para quem tinha, por exemplo, crise de pânico de sair na rua, a pandemia ela talvez tenha, assim, diminuído um pouco as crises dessas pessoas, porque daí elas não precisavam trabalhar no escritório presencialmente, poderiam trabalhar em casa. Mas outros casos, assim, podem ter potencializado. Então, essas pessoas com humor mais deprimido, né, com um princípio ali de depressão, talvez possa ter potencializado, porque daí você tira um pouco do acesso do social, né, de estar com os amigos, de fazer atividades que elas gostavam. Então, assim, de estar perto de familiares que eram importantes, né? Então, isso depende muito, assim. Alguns casos tiveram, assim, potencializaram, outros nem tanto. Depende muito do caso. Cada caso é um caso, né? Uhum. A Giovanete Barbosa está mandando boa noite. O João Roberto Ferreira Gomes está mandando boa noite. Obrigado, João. João Roberto. Da Clínico Online. Nosso amigo, gente. Faz aí seu plano aí, procura o Roberto aí.
né, da Clínico Online, e faz seu plano aí, Clínico Geral 24 horas por dia, atendimento 24 horas por dia. Procura aí meu amigo Roberto, da Telemedicina, a telemedicina à sua disposição. Doutor João, engraçado, o senhor falando aí, me veio a seguinte pergunta. A gente sabe que esses casos aí, esses últimos 2 anos, que as pessoas ficaram, né, fechadas, enquarteladas de casa, gerou muito isso, né? E uma pergunta que não quer calar, e o senhor já deu uma palha aí um pouquinho. Essa faxina, essa limpeza, o começo da nossa normalidade, para a gente voltar para a normalidade. O senhor tem aí um passo a passo. Qual é o passo a passo para as pessoas que estão nos assistindo? Até se você quiser pegar uma canetinha e anotar, gente, ele vai dar agora 4 dicas que vão nos ajudar a fazer essa limpeza, né? Essa 4 faxineiros da saúde mental, se a gente pode falar assim. 4 faxineiros. Ó, gente, anota aí. 4 faxineiros da saúde mental. Ele vai passar agora. A Miriam está dizendo: muitas pessoas se descobriram ansiosas no período da pandemia, principalmente jovens. É isso mesmo. Muito bem. E aí, doutor, com a palavra agora sobre esses 4 faxineiros. Beleza, vamos nessa. E aí, doutora Miriam, acho que no final é importante trazer alguns dados, né, de suicídio. A gente vai falar um pouco sobre isso mais tarde, né? Mas vamos lá. Eu elenquei aqui, que talvez para mim seja importante, são 4 pontos, né, que são os faxineiros da saúde mental. E a gente pode falar sobre cada um deles um pouco de tempo, assim, né? Mas eu acho que talvez o que mais vai demandar seja o sono, porque ele é um dos principais que a gente vem falando. Todo mundo. Exatamente. Então, assim, a gente comentou um pouco, né, sobre essa questão de acordar, esses polos do sol, determinar um tempo para você acordar todos os dias. Então, assim, mesmo que seja final de semana, né, seu cérebro não sabe o que é final de semana. Então, assim, mesmo que você saia à noite, tenta acordar no horário próximo ali para não comprometer tanto. Sim. Né? E aí a gente está falando sobre higiene do sono, né? Higiene do sono. Vamos lá. E a gente comentou um pouco sobre isso, mas outro ponto importante também é não ingerir alimentos que sejam estimulantes, né? Por exemplo, cafeína, né? Coca-Cola, café, alimentos que tenham cafeína. Por quê? Porque ela tem um efeito de 6 a 8 horas de duração no seu organismo. Então, se você toma, sei lá, café 8 horas da noite, aquilo vai ficar lá, cara. E aquilo inibe um pouco da melatonina que a gente falou, que é o hormônio do sono. E Coca-Cola? Também, cara. Não fale um negócio desse, não. O pessoal vai sair da transição. Não. Coca-Cola tem isso mesmo? Coca-Cola tem, cara. Quer dizer que não é mito, é verdade. E aí, assim, você pode falar com um nutricionista, perceber isso. Mas, principalmente, energético. Cara, você tomar à noite... daí depende de cada pessoa, né? Tem gente que toma, sei lá, 2 energéticos que não faz efeito. Eu tomo um e já fico a noite ligada, assim. É difícil dormir, cara. Depende da reação de cada organismo. Mas assim, de fato mesmo que você durma, tem gente que fala assim, eu tomo café à noite para dormir. Tem gente que consegue dormir. Mas o ponto talvez você não passa pelos ciclos do sono como deveria. Passar. Então, assim, isso, querendo ou não, compromete um pouco. Então, cafeína, né, alimentos estimulantes, até as 15 horas. Porque daí dá o tempo de... Meu Deus do céu, o senhor está acabando com o mundo de Bob. O senhor está dizendo que café e refrigerante, principalmente Coca-Cola, até as 15 horas? Até as 15 horas, cara. Nem na janta não pode tomar um golinho? Não, pode tomar. Esse é o ponto, né? Assim, se você depois dali conseguir, né, ter um sono de qualidade, tudo bem. Mas aí, se você puder tomar um suquinho, uma questão assim, ajuda, é bom. Ok, muito bem. E aí, a gente comentou, né, um pouco sobre reduzir as luzes à noite. Sim.
E outro ponto também é atividade física, cara, assim, atividades muito estimulantes, né? Então, se você puder malhar mais cedo, para o seu corpo ali chegar no final do dia mais tranquilo, e aí é claro, né? A gente entende a rotina de cada um, é puxado. Tem gente que malha no horário que consegue ali, Sim, né? sim. Mas é importante que isso, pro seu sono, que isso seja, assim, um pouco mais cedo. Mas se não... Isso seria o ideal, né? Seria Por ideal. exemplo, tem gente que gosta de caminhar de manhã, tem gente que gosta de caminhar à tarde. À tarde. Essa caminhada de manhã é mais recomendável para o sono do que a de tarde. Do que a de noite, por exemplo. Ou a de noite, você vai né? caminhar à noite. 8, 9 horas, 10 horas. E aí depende, por exemplo, a gente está aqui 10 horas. Estamos numa conversa estimulante aqui. Aqui é trocando ideia, conversando. Então, assim, até a gente desacelerar vai demorar um pouquinho. Sim. A gente vai chegar em casa, aí vai tomar banho, vai descansar, mas assim, e vai demorar um pouquinho, né? A não ser que você esteja muito cansado, e aí vai direto, né? Mas enfim, esse é um dos grandes pontos, assim. Existe e aí é um ponto, assim, né? Se você quiser mudar o seu hábito, né, de dormir, quiser ter um sono melhor, existe uma dica que talvez seja importante o pessoal conhecer. Quando você quer mudar um hábito, é importante que você saiba os benefícios dele. Porque aí você fica assim, nossa, se eu tiver um sono melhor, talvez eu tenha um trabalho melhor. Sim. Talvez eu tenha um tempo de qualidade com minha esposa, por exemplo. Talvez eu tenha um tempo de qualidade com meus filhos, que é algo importante para mim. Então, assim, benefícios do sono, cara. Regulação emocional, controle inibitório, memória, aprendizado, raciocínio, tomada de decisão. Você fica menos impulsivo, né? Então, assim... Tudo são benefícios do sono. Tudo isso são benefícios do sono. Então, cara, quer ter um sono bom, cuida dele. Quer ter um dia legal, fazer sua dietinha, fazer sua atividade física, que é outro ponto, né? É importante o sono. Importante o sono. Ou seja, o sono, gente, é fundamental para que todo o conjunto da ópera esteja boa também. Dê certo, né, doutor? Esse é o primeiro faxineiro, né? O segundo faxineiro, doutor. Vamos lá, alimentação. Alimentação. Atenção, senhoras e senhores. Já estão passando das 10h20 da noite. Agora o segundo faxineiro do sono, alimentação. Segundo faxineiro da saúde mental. Da saúde mental. Vamos lá. E aí sobre a alimentação, né? Assim, é importante entender qual que é a função da comida, né? Para cada um. Cada um tem uma função, né? Então, assim, será que a comida, é importante entender isso, né? Será que é uma fome emocional que você está sentindo? Será que é uma fome física? Né? Então, tem gente que está num dia de muito estresse. Não, deixa eu comer um docinho aqui para aliviar um pouco. E aí, é sempre importante se perguntar, né? Será que a fome que eu estou sentindo agora, ela é emocional? Assim, é para aliviar algum sentimento que eu estou sentindo? Ou é para realmente me alimentar? Alimentar o físico. Então, essa é uma pergunta chave aí. Talvez seja... Tá vendo, pessoal? Tem que saber. Fome material e fome emocional. Vamos lá. Cuidado. Uma coisa é diferente da outra, né? Uma coisa é diferente. O diretor disse que a dele é material mesmo. Não tem jeito, não. Sim, doutor. Continuando. E aí, assim, é sempre importante, né? Ter essa alimentação minimamente saudável, sem muitos alimentos ali super... Como é que eu falo? Super processados, né? Então, assim... E aí eu indico, né? Um nutricionista para te acompanhar ali de perto, para você ter um acompanhamento legal. Então, assim... Esse é um ponto importante. E existe até uma teoria, cara, de que o nosso estômago, né? É o nosso segundo cérebro. O estômago? Sério? E, assim, é uma teoria, né? É um dos pontos de vista, assim. Sim. E aí, assim, dependendo do que você come, né? Isso modifica o seu humor, se você ingere muita gordura, muita açúcar. Mesmo? A alimentação afeta o humor da pessoa?
é o que essa teoria diz. Sim. Né? Então, assim, existe essa correlação entre cérebro e estômago. É interessante isso. Não, eu acho que faz todo sentido, porque quando você come uma comida boa, gostosa, é claro que você sente prazer. Eu acho que comer é um prazer, né? Você sente prazer. Quando você come uma comida boa, você degustar, sabor, é prazeroso. Sim. Agora tem umas comidas, pelo amor de Deus. Cara, Você fica nervoso mesmo, não faz sentido. Essa teoria, de quem que é essa teoria? Faz sentido. Não, gente, cara. Coloca a sua opinião aí, ó. Mandar um abraço aí pra Miriam, pro Roberto. Roberto, obrigado aí, ó, gente. Quer fazer seu plano de saúde aí online? É na Clínico Online. Saúde 24 horas, meu amigo Roberto. Então, tem sim. Alimento tem tudo a ver, uai. Puxa, quando você come bem, você sente bem. Se come mal, sente mal. É verdade. Faz sentido. Faz todo sentido. E aí acho que o terceiro, cara, a gente pode ir, né? Atividade física. Atividade física. Esse é um ponto, assim, que é um dos grandes faxineiros aí da saúde mental, se a gente pode dizer assim. E aí eu trago a metáfora, né? Que é como se ele fosse o óleo do nosso carro, assim, que lubrifica, né? Então, imagina o seu corpo aí como um carro que precisa do óleo ali para as peças não ficarem batendo no seco. Sim. E aí, com o tempo, aquele carro quebra uma coisa, quebra outra, e aí aparecem alguns problemas, né? Então, assim, inclusive, ajuda demais no sono, cara. Então, você tem uma rotina ali de atividade física, né? Uma atividade ali, e aí vai caso a caso também, né? Dependendo das suas limitações, dependendo do seu contexto, uma atividade física talvez de mais impacto para o seu corpo, né, se adaptar. E aí é interessante, né? Porque quanto mais vitalidade você tiver, né, ao chegar na velhice, isso ajuda também, né? Porque isso aí você vai levantar, vai no banheiro. Então, quanto mais forte você chegar, esse é um bom tema, inclusive. E aí, benefícios, né? Já que a gente está falando dos benefícios da atividade física, né? Que eu anotei e é importante trazer, né? É um pouco dessa regulação emocional, de você traz muito essa questão de estar presente no momento. Então, quando você está levantando o peso, você não está pensando na conta que você tem que pagar, você tem que levantar o peso. Você tem que estar presente ali no momento, de certa forma, né? Então, assim, melhora as funções cognitivas, né, de concentração, de memória, de atenção, né, ajuda a regular o sono, como a gente comentou, ajuda na alimentação. Então, tem essa disposição do dia a dia, né, de você perceber que, assim, você acorda com mais disposição, você faz as atividades ali com mais motivação, talvez. Você rende mais, né? Essa é a percepção, você rende mais. Então, além de ser um fator super preventivo, cara, para alguns transtornos e algumas doenças clínicas mesmo, né? Respiratórias, cardiovasculares. Então, ele previne muita coisa e também potencializa. Muitos benefícios, né? A minha amiga Miri tá achando graça aí. Você achou graça, né, Miri? Mas eu tô com fome, tá? Mas tudo bem. Doutor, um mito aqui que eu quero saber. Na questão do exercício físico, e aí tem muita gente que já me perguntou isso. Eu vou aproveitar e repassar a pergunta. Alguém me mandou essa pergunta e eu vou repassar. O mito de que você transferir, ou melhor, você, às vezes, substituir o exercício físico por uma subida de escada resolve? É mito ou procede? Depende da subida da escada, né? Se a escada for grande... Se for 8 andares ainda vai, né? Um andar só não dá muita coisa lá, né? Só, talvez não viu aí, né? Muita coisa, né? Você vai fazer exercício, para de dizer que a escada aí resolve, que não resolve não. Um andar só, 2 lances de escada? Depende quantas vezes você sobe, né? Se você for fazer aquilo lá 10 vezes, aí repetições, aí talvez, mas... O João tá mandando uma pergunta aqui. Doutor, a posição de dormir influencia também no sono? Cara, isso é muito pessoal, assim, mas o que eu posso falar talvez de posição é mais sobre
os problemas de futuro, né? De coluna, talvez, dependendo de como você dorme, você as consequências, né? Mas talvez isso seja muito individual, assim. Tem gente que prefere dormir de bruço, tem gente que prefere... Isso é muito particular de cada um. Talvez Tem gente que encosta na parede e dorme, moço. Tem gente que encosta na parede e dorme. Eu não entendo isso aí, uai. Então, ô João, a posição, pelo jeito, não influencia muito, não. Aí é cada organismo, cada um. Agora, sim, o que pode influenciar, João, é o ambiente. Então, assim, o que a gente comentou, né? Da luz, de quanto menos barulho para o seu cérebro ali começar a reduzir a sua atividade, né? Então, assim, aí é sempre o inverso, né? À noite, zero, assim, menos barulho e zero luz. De manhã, luz, e aí, se você quiser começar com a musiquinha, movimento e tal. Então, assim, é sempre o inverso, né, do sono. Então, à noite mais... À noite menos, de manhã pode... Mais. Ok, obrigado, Roberto. Obrigado. É o quarto agora? O quarto faxineiro da saúde mental. E aí a gente vai falar um pouco sobre autocuidado, né? Que aí é um tema, assim, super interessante. E aí a gente vai falar um pouco sobre o autocuidado, né? Individual, que você pode ter com você mesmo. E autocuidado de reforçadores sociais mesmo, né? De você... Ali tem gente que aí vai para os familiares, para os amigos, de você cuidar dessas relações, né? De afeto, de carinho. Então, assim, e aí eu lanço a pergunta, né? O que você gosta de fazer sozinho? Né? O que para você é um autocuidado importante? Né? Tem gente que para um autocuidado seria uma atividade física, por exemplo, fazer um esporte de competição. Tem gente que... Sim, eu particularmente estou gostando muito de jogar futevôlei recentemente. Futevôlei, legal. E aí, tem crescido, né, e tudo. E aí, pra mim, assim, é um autocuidado tanto no meu físico, quanto de estar com pessoas que eu gosto, de conversar, de dar risada. Então, assim, isso é um comportamento de autocuidado também, né? Então, além aí tem algumas pessoas, né, que gostam de cuidar da pele, tem algumas pessoas que gostam de cuidar ali... Né, e cortar as unhas, cabelo. Então, assim, tem gente que... Esses são algumas atividades de autocuidado. E aí eu vou citar, aqui puxando um pouco para o meu lado, sim, que é a terapia, né? Que é um autocuidado. Autocuidado. Também entra nesse autocuidado, né? De você pensar em você, de você ter um tempo para você. Quantas pessoas a gente não vê assim? E esse é um bom tema, né? Eu vejo isso muito dentro da clínica, que é interessante quantas pessoas elas têm tempo para os outros e não tem para si. E não tem para si, cara. E isso é um grande fator, assim, de risco, né? E adoece, de fato, assim. Isso puxa, isso desgasta. Então, assim, ter esse tempo para você se ouvir, seja 1 hora, assim, durante uma vez por semana, talvez, né? Que é o que acontece muito. Então, assim, de você ter esse tempo para você. E aí eu puxo um pouco aqui, né, pro nosso lado homem, falando um pouco disso, né? Eu vou trazer alguns dados da OMS de 2019, que falam um pouco sobre a taxa de suicídio, né, cara? E aí o dado é 78% homens e 22% mulheres, né, que cometem suicídio. Sério? Doutora Miriam, a Miriam tá dizendo aí que ela gosta de pilates. Quer bacana. Dizer que, no caso do autocuidado, né? É autocuidado. Boa. Eu gosto de comer, mas tudo bem. Doutora Miriam. Então, voltando aqui, que esse dado é muito importante. Então, a taxa de suicídio entre homens e mulheres, 78%. No ano de 2019. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. 78% homens e 22% mulheres. Nossa, bem grande a diferença, né? É gritante. E aí, existe alguns pontos que a gente pode levantar aqui, né? Que talvez seja essa dificuldade do homem de sentir emoções, de perceber isso, de demonstrar fraqueza, se abrir, conversar, de chamar ajuda. Existe até uma metáfora interessante pra gente falar, né?
imagina aí, tinha um pai e um filho na floresta e eles queriam cortar uma madeira, né? E aí o pai entregou lá o machado pro filho, só que a madeira era muito grande. Ele tentou bater e tal, se esforçou. E o pai falou, cara, e aí? Conseguiu? Não consigo, pai, eu dei o meu melhor. O pai falou, você fez o seu melhor mesmo, cara? Fiz. Então faça de novo, acho que você consegue mais. E ele foi lá e tu não conseguiu. E aí o pai virou e falou pra ele assim, cara, você realmente deu o seu melhor? Ele dei o meu melhor. Mas você pediu ajuda? Então, talvez o pedir ajuda também seja esse ponto, assim. Seja o detalhe, né? Olha, e é difícil, assim, isso, né? Isso foi muito construído, né? De que o homem não chora, de que o homem tem que ser sempre forte, é o super-herói, é o cara que vai sustentar ali, né? Então, assim, demonstrar fraqueza, né? Demonstrar que tá precisando de ajuda é algo difícil. E isso é importante ser reconhecido, né? Mas isso tá custando vidas, cara. Esse é o ponto, assim. Então, e aí, como homens aqui, eu acho que é importante a gente levantar esse tema, né? Sim, sim. Então, assim, acho que talvez isso seja... Procurar ajuda talvez seja um sinal de... E aí a gente pode desconstruir isso, né? De promover saúde, cara. Sim. E diminuir o sofrimento. Acho que esse é um tema... Não é fraqueza, pelo contrário, é coragem, né? É um ato de coragem. Pedir ajuda, né? Sim. Reconhecer que você está precisando de ajuda, inclusive, não só por você, mas porque tem sempre família, cônjuge, filhos que estão inseridos nesse plano. Então, homens, senhores que estão nos ouvindo, peçam ajuda. É sadio, é saudável, é humano, tá certo? E pedir ajuda, ao contrário do que foi construída a imagem, não é um ato de covardia. Pedir ajuda é um ato de extrema coragem. Então, você que é pai, profissional, você que é empresário, empreendedor, você que é um amigo, independente da sua condição, seja homem e peça ajuda. Muito bom. Que dados mais o senhor trouxe para nós aí refletir, doutor? Com relação ao suicídio no mundo em si, né? Um dado a cada 40 segundos alguém se suicida, então acho que talvez ponto assim, nessa nossa conversa, algumas pessoas, infelizmente, né? A gente fala sobre isso no mundo, tá? No mundo todo. E o maior número é entre jovens de 15 e 29 anos. Meu Deus! O maior número de suicídios. A segunda maior causa, né, dos suicídios é entre jovens de 15 a 29 anos. No auge da juventude, né? Praticamente, né? É porque talvez seja essa idade, a idade ali mais, talvez difícil emocionalmente, né? Você tá entrando na vida adulta e isso talvez seja uma confusão. Muitos sentimentos, muitas... É uma fase mais... É uma fase complicada, né? É uma transição difícil. E você não tem muita... As transições, né? Tanto de ser criança para adolescente, da adolescência para a vida adulta, você não tem a idade, muitas vezes não tem os comportamentos que precisa, a responsabilidade, e aí você entra naquilo e precisa adquirir. Então, assim, são fases complicadas ali. E esse é um dado, né? A gente falar sobre isso é super importante ter esse espaço pra gente falar sobre isso. Por isso que é importante, né? Programa Palavra Franca aí, ganhando seu espaço. Olha só, o João tá dizendo, a falta de conhecimento que afasta a ajuda de um profissional, né? É a falta de... O Roberto tá dizendo que é a falta de conhecimento que afasta a pessoa de pedir a ajuda de um profissional, né? Muitas vezes ele falta de conhecer no sentido de não saber o que está sentindo, talvez, ou não? Talvez, né? Até mesmo a falta de informação, vamos dizer assim, né? Saber que existe ajuda, saber que tem solução, saber que tem um profissional que
que ajuda nessa área. Porque, na verdade, doutor, e cá para nós, essa geração agora, ela tem sim vivido esses problemas emocionais, psicológicos. Porque no meu tempo de adolescente, a doença era verme, e agora, né? Roberta é desse tempo aí, Roberta, Miriam, falta de informação. Roberta tá falando falta de informação. No meu tempo, a nossa doença era verme e falta de sangue, como é que dá o nome? Falta de sangue, anemia. Anemia. Era isso, era verme e anemia. Ia no médico lá, tomava remédio para verme, tomava anemia. Era isso. Essa geração tem muita informação. Tem muito mais informação, está muito mais a par das situações. E isso era para gerar, né, a necessidade de se cuidar, de pedir ajuda, de se conectar. Mas não, parece que essas informações estão criando cada vez mais mundos paralelos, isolados. E aí as pessoas vivem só, às vezes do lado a gente pensa que não, a pessoa estava boa, tranquilo, do nosso lado, fulano morreu, fulano tirou a vida. Aí eu pergunto para o senhor, tenho visto que muitas pessoas surtam de uma hora para outra. Aparentemente, para nós, eles estavam bem. O senhor já fez essa observação também, que esses surtos, eles são assim, parece que não dão nem um aviso? Pega a pessoa... É interessante, né? Dentro do que eu abordo muito no consultório, eu falo muito sobre isso, assim, né? Essa questão de perceber as emoções, né? Então, vamos lá. Existe uma tristeza. E muitas vezes é comum, né? Que as pessoas lutem contra isso. Não quero me sentir triste e guarda aquilo ali embaixo da cama. E fica lá, aquele monstrinho da tristeza tá lá, guardado. Daqui a pouco vem um monstrinho da ansiedade. Eita, preciso fazer alguma coisa tal dia. E não, mas eu não quero pensar nele não. E vai guardando. Vai guardando. Chega uma noite que esses monstros, eles te atacam, cara. Olha aí, interessante. E aí, como é que é perceber isso? E aí que vem a crise de ansiedade, aí que vem a crise de pânico, muitas vezes. Então, esses monstros, né? Sim, a gente fala de emoções, de sentimentos, que muitas vezes voltam. E aí a ideia a gente está com pouca tolerância a sentir esses sentimentos, né? Então, talvez aumentar a tolerância, sentir um pouco esse desconforto. Vamos perceber o que é isso? Percebe no seu corpo que quer sentir uma tristeza de fato? Percebe no seu corpo aí, será que tem espaço para você vivenciar isso um momento e depois deixá-lo embora? Porque aí a gente sempre fica lutando, a gente nunca percebe isso. Por muitas vezes serem desagradáveis, e isso é muito importante falar. Quando a gente, principalmente, né, lutos, que você envolve ali lutar mesmo, né? A palavra já tá dizendo, né? Então, assim, você vivenciar esses momentos é muito difícil. E isso precisa ser validado, assim. Mas o fato assim, enquanto você estiver lutando, é um pouco mais difícil. Talvez perceber aquilo, sentir, mesmo que seja doloroso, os sentimentos eles vão vir e eles vão passar. Acho que esse é um grande ponto. Então, assim, a gente está e aí voltando, né, ao ponto, a gente está numa geração que muitas vezes a gente está com baixa tolerância mesmo a perceber esses sentimentos, baixa tolerância à frustração, e isso, assim, super estimulados, né? Então, a gente vai no TikTok, o tempo todo ali, dopamina, que é a motivação, né? Muitas vezes entra ali a alegria de você se sentir feliz, o tempo todo ali, e aí às vezes é difícil você ficar com tédio. O ser humano tem vezes que é importante sentir o que você faz no tédio. A gente não sabe o que é mais sentir tédio, cara. Não tem mais, não existe mais, né? Não existe, cara. E é interessante, assim, porque daí você não tem resistência. Quando ele vem, você não sabe, assim.
Então, assim, a gente tem esses fatores, né? E aí eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu fugi muito dela, mas existem alguns pontos aí. Anemia, o João escreveu anemia. Gente, o programa hoje está recebendo o Dr. João Montes. Olha, isso é mão de cantor. Né? Um abraço, viu, Roberto? Obrigado aí pela participação, pela audiência, doutora Miriam. Estamos recebendo hoje o Dr. João Montes, que falando sobre saúde mental, um item super, hiper, mega, ultra essencial. Você precisa de cuidar da sua saúde mental. Tem que cuidar da saúde financeira, saúde familiar, saúde profissional, mas hoje nós queremos abrir aqui esse parênteses para falar da sua saúde mental, que é tão importante quanto todas as outras. Inclusive, se todas as outras estiverem bem, mas se a saúde mental não estiver bem, querido, não vai dar certo. Então, faça terapia, procure a ajuda de um profissional, peça ajuda. Eu queria fazer um link aqui do assunto, doutor. Estamos vivendo o mês das mulheres, e até em homenagem às mulheres que estão nos assistindo. Eu queria fazer uma pergunta. Nós temos visto aí, ultimamente, aumentar muito o número de feminicídios, né? E aí, falando de saúde mental, uma pergunta minha agora, né? O que o senhor acha? O que está levando essa geração, né, a tanto... em vez de resolver seus problemas, enfrentar, como o senhor estava acabando de falar agora, que a gente tem que enfrentar, não pode fugir, tem que lutar, inclusive, né? O que pode ser que está acontecendo numa sociedade com tanta informação, tantas oportunidades, tantos recursos disponíveis, tanta informação, como já falei? O que pode levar hoje, falando de saúde mental, o sujeito resolver matar a sua companheira e assim, de uma maneira assim, tão assim, absurda? O que o senhor acha que dentro do item saúde mental pode estar gerando isso? Cara, esse é um bom tema, assim. E aí, falando sobre alguns pontos, né? A gente conversou um pouco antes sobre isso, né? O que pode gerar isso, o que pode manter isso, que acho que é um dos pontos principais, né? E aí a gente levantou, né, um pouco sobre essa dependência financeira, né, de estar ali. E eu acho que existe uma pergunta importante, assim. Se a gente colocar a nossa saúde mental como critério das nossas escolhas, assim, será que isso vai me fazer bem mentalmente, assim, né? Falando, eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá, vamos usar ela. Se a gente usar esse critério para a saúde mental, né, para as nossas escolhas, talvez facilite um pouco, né, nesse sentido. Sim. Será que esse relacionamento, ele de fato, claro, vai ter seus problemas, seus desafios, ok, mas mentalmente eu me sinto bem ou eu não me sinto bem, né? Então, acho que talvez esse seja um ponto importante. Mas voltando um pouco, né, eu não sei se eu peguei no ponto da sua pergunta, mas talvez essa questão assim, muitas vezes do homem, né, cara? E aí a gente precisa reconhecer isso, assim, né? Esse cuidado, precisa desse autocuidado, assim, né? Essa violência, ela vem muitas vezes de uma necessidade não atendida, né? Que isso precisa ser cuidado. E, claro, esse é o ponto, né? Existe uma necessidade não atendida, você vai bater? Não, cara. Você vai para outro lugar, vai para um lugar que você pode ser escutado, um lugar que você pode ser ouvido. Então, esse é um dos grandes pontos, assim, sabe? Pelo menos no meu ponto de vista, assim. Faz sentido? Totalmente. Eu penso, e aí, gente, abrindo esse parênteses para falar hoje sobre saúde mental, isso é tão importante, gente, e você precisa se preocupar, né? Você que está nos assistindo aí, todos nós somos passíveis de atitudes que nós mesmos desconhecemos. Por isso que é tão importante você cuidar dessa saúde. Assim como o dentista diz, você tem que vir no médico de 6 em 6 meses, pelo menos, no mínimo, no máximo de ano em ano. Por quê? Porque a questão os problemas não tratados, eles vão
se deteriorando, complicando, se agravando. Assim é a saúde mental. Se você não parar para cuidar da sua saúde mental, os monstrinhos que o doutor falou, vão acumulando. Eles vão sendo acumulados e vão ficando ali, e aí eles vão ficando à vontade. Aí um dia eles resolvem fazer a festa, e aí, meu amigo? Então, procure um profissional, procure um terapeuta, procure um psicólogo. Olha, alguém já disse que nós temos que ter um médico de confiança, um advogado de confiança, um cabeleireiro de confiança, né? Todo mundo tem seu cabeleireiro, né? Então, tem seu psicólogo também, gente. Psicólogo ou psicóloga, tanto faz. Os dois estão altamente capacitados. Falando sobre saúde mental no programa Palavra Franca, o doutor João Montes, que nós vamos abrir um quadro só para tratar de saúde mental, porque o assunto é muito vasto, né, doutor? Esses 4 pontos dariam uma live inteira sobre... Só isso aí já dava, né? Nosso tempo vamos recapitular? Vamos. Os 4 faxineiros da saúde mental. Vamos lá, pro pessoal. Anota aí, quem não anotou, pega a caneta aí e anota agora. Os 4 faxineiros da saúde mental. Então vamos lá, o primeiro, sono. Acho que eu coloquei em primeiro porque é muito importante. É o carro-chefe ali. Alimentação, atividade física e autocuidado. Acho que esses são... Tem outros, mas acho que esses são os 4 que são importantes ali. Está na base da cadeia, né? Isso. O mais importante, né? Isso. Autocuidado, sono... Alimentação e atividade física. Gente, esses são os 4 faxineiros da sua saúde mental. Anota e vai atrás, coloque em prática. Você vai ver. Olha, eu faço terapia também, tá? E ó, você não sabe o quão é bom. Às vezes, uma viagem pode ser a melhor viagem do mundo. Você gasta e volta mais estressado. Um dia que você faz terapia, gente, é como se fosse um mês viajando. Não tem praia que se compare. Tô falando a verdade, experimente pra você ver. É bacana. Faça terapia. Nunca mais você será o mesmo. Doutor, o nosso tempo aqui já era. Se deixar, nós vamos embora, né? Mas uma pergunta que eu queria antes da gente caminhar para o nosso encerramento. Mandando um abraço aí pro nosso amigo Roberto, do Plano de Saúde, né? Telemedicina 24 horas, né? Clínico online. Procura aí, Clínico online, e descobre aí um plano aí de saúde, né? Da telemedicina à sua disposição 24 horas por dia. Doutor, olha quem tá mandando um alô para nós aí, a doutora Welce Cristina, olha aí, ela apareceu, gente. Grande abraço, Cris. Obrigado, querida, Deus abençoe. Olha, gratidão por ter providenciado esse nosso encontro aqui, sensacional. Ela tá escrevendo aqui, maravilhoso, parabéns. Bacana. Obrigado, viu, Cris, obrigado. Doutor, caminhando já para os finalmente, de tudo isso que o senhor tem visto e vivenciado, eu queria que o senhor contasse agora para os nossos espectadores uma experiência que nesses anos de trabalho, de atendimento, uma experiência, eu diria que edificante para dividir conosco, uma experiência que marcou o senhor e o senhor podia dividir com o nosso público hoje. Bom, quando você falou, eu lembrei de um aqui. Eu lembro que eu recebi uma indicação, né, para atender uma paciente, e aí ela chega assim com dificuldade, né, de criar vínculo e tudo, né. Com o último terapeuta foi um pouco mais difícil, mas ela teve que interromper porque era no público, né, então a psicóloga dela tirou licença e ela não podia mais ser atendida, né, então ela precisava de um outro atendimento. E aí é interessante assim que ela chegou com essa dificuldade, né, e tudo, a gente começou a trabalhar e tudo. E aí hoje, assim, ela fala assim, nossa, como é diferente, assim, criar esse vínculo, quão importante é. Então, hoje muito mais flexível, né, psicologicamente falando, de perceber as relações, como é que foi na infância.
Então, de hoje ter esse autoconhecimento, ter esse autocuidado com ela mesma, né? Então, de às vezes se colocar em prioridade, né? Assim, no sentido de pensar nela mesma, nas decisões, né? De colocá-la ali como o critério, né? Será que a minha saúde mental tá em dia aqui? É legal para mim isso? Então, assim, de pensar em si, assim, para mim é muito bacana perceber isso, né? E o quanto a pessoa cresce com isso, desenvolve, né? E aí eu acho que um dos grandes lemas, né, que eu tenho, assim, é justamente esse. Promover saúde e diminuir o sofrimento. Então... Promover saúde e diminuir o sofrimento. Legal. É sobre isso. Palavras da doutora Welcia Cristina. Doutor João Montes é incrível. Muito bem. Valeu. Concordo, assina embaixo, viu, doutora? João, abraço. Obrigado, querida. Obrigado. Você acertou em cheio nos fazendo essa indicação. Obrigado de coração, gratidão. A honra é minha, Jaimilson. A honra é minha. E ó, já bolamos aqui, primeira mão, vamos ter um quadro Saúde Mental no programa Palavra Franca, tá? Vem novidade aí, aguardem. Doutor, eu só tenho a agradecer, parabenizar o senhor pelo seu trabalho, sabe, gratidão por ter o senhor aqui conosco, está sendo muito bom, e na primeira oportunidade nós vamos trazer o senhor novamente, com certeza, viu? Só vamos ter, minha amiga Welcia, que vamos ter que ativar o nosso estudo lá em Brasília, que é para ficar no meio do caminho, né? Porque é uma distância, vamos ver lá. Gente, o homem atravessou, a gente atravessou a Macedônia para chegar aqui. Ele atravessou o Distrito Federal inteiro para chegar aqui hoje, né? Então, nossos agradecimentos. Fazer jus à honra do convite, né? Aí! Isso é ter o dedo da Cris, viu, Cris? Obrigado, viu? Ela tá achando graça lá. Doutor, esse momento eu quero que o senhor deixe uma palavra para os nossos ouvintes, fechando aí o assunto e a matéria, sobre saúde mental. O senhor tem agora o nosso público aqui para dar uma mensagem, um recado. O momento agora do programa é todo do senhor. Então, vamos lá. Acho que vale o apelo, assim, né? A gente falamos muito sobre saúde mental, sobre o conceito, né? Sobre o que é, sobre um dos grandes faxineiros, né? Do sono ou da saúde mental, né? Que é o sono, alimentação, atividade física, essas atividades de autocuidado, né? Sejam com pessoais ou com familiares ali, pessoas próximas. E aí, o ponto é o seguinte, né? Principalmente relacionada a essa campanha, assim, né, de nós homens mesmo, né, temos essa questão de procurar ajuda, Sim. De procurar se sensibilizar um pouco, né, a gente viu nos dados o quão gritante né, então, assim, e aí também no mês das mulheres, né, de ter também esse cuidado também, esse autocuidado, né, de se perceberem, né, de se perceberem nessas relações também, né? A gente fala nos casos de feminicídio, então, que vem aumentando, né, recentemente. Então, isso é sobre saúde mental, né? Isso é sobre se cuidar também. Então, acho que vale terminar com o lema, né? Vamos promover saúde e diminuir o sofrimento. Legal, sensacional. Promover saúde e diminuir o sofrimento. Obrigado, doutor. Prazer é meu, sensacional. A Cristina acertou em cheio, viu? Prazer é meu, cara. Muito obrigado. Gente, a gente termina por aqui, né? Agradecendo a todos vocês que participaram, fizeram pergunta. Obrigado, Roberto, da Telemedicina Clínico Online. Obrigado, Zé Alves, que abriu o programa fazendo perguntas. Obrigado a todos que participaram. Os que não participaram, mas nos assistiram, né? Promover saúde e diminuir o sofrimento. A crise que eu escreveu. Gente, nós queremos encerrar o programa de hoje lembrando que, sabe, de tudo que você viveu e ainda há de viver, você certamente vai aprender alguma coisa. E uma vez escreveu o mestre fazendo o seguinte convite.
falamos aqui de saúde mental. Procure ajuda. Até o próprio Cristo disse: vinde a mim, ou seja, venham a mim, ou seja, me procurem, ou seja, me busquem. Se você precisa de ajuda, nada mais do que justo você buscar, você ir atrás, você pedir. Isso vale para homens e também para mulheres. Como nós vimos aqui, os dados são assustadores. Homens estão numa faixa maior do que mulheres na questão do suicídio. Então, homens, pais de família, donos de casa, profissionais, precisou de ajuda? Procure, tenha coragem. Pedir ajuda é um ato de coragem. E aí eu encerro parafraseando o doutor que diz: promover saúde é diminuir o sofrimento. Tchau, pessoal, boa noite, até a próxima, semana que vem tem mais. Lembrando, nós estamos esse mês de março com a edição especial às terças-feiras, sempre trazendo uma mulher em homenagem ao mês da mulher. E essas próximas entrevistas estão sensacionais. Acompanhe aí na nossa página, sigam lá o Facebook, o Instagram, o YouTube. Daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar a íntegra dessa entrevista no YouTube. Sigam-nos, curtam, comentem, compartilhem. Obrigado, tchau, pessoal, até a próxima. Lembrando que se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se não estiver, gente, é porque eu estarei com ele. Tchau e até a próxima. Valeu, meu querido. Obrigado.